Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020 da Fras-le S.A. Estão presentes conosco os senhores Sérgio Carvalho, COO da Divisão Autopeças da Randon e CEO da Fras-le, Emerson Fernando de Souza, diretor de Relações com Investidores da Fras-le, Anderson Pontalti, diretor da Fras-le e equipe de RI da Fras-le. Informamos a todos os participantes que a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download no site ri.frasle.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Fras-le, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor, pode prosseguir. Muito obrigado, operadora. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à audioconferência da Fras-le relativas aos resultados do segundo trimestre e o acumulado dos primeiros 6 meses de 2020. O Emerson de Souza, diretor de Relações com Investidores da Fras-le, e eu apresentaremos essa conferência. Temos também conosco hoje o Anderson Pontalti, também diretor da Fras-le, além da nossa equipe de RI. O segundo trimestre de 2020 se iniciou em meio a um cenário de muitas incertezas em plena crise do Covid-19. As medidas de distanciamento social forçaram a paralisação de muitos setores da economia, o que gerou um impacto direto no consumo das famílias. Contudo, com o passar das semanas e a compreensão dos impactos da pandemia, foi possível perceber uma melhora gradativa das atividades. Notadamente, na Fras-le, essa evolução foi bem percebida com o passar dos meses, perfazendo um desempenho crescente entre abril, mês mais afetado, até junho, quase nos mesmos níveis de receita pré-pandemia. Desde 2019, nós seguimos adotando critérios rígidos de controle nos gastos, buscando competitividade e eficiência. Somado a isso, o modelo de negócios da Fras-le, que é ancorado na liderança no mercado de reposição com diversificação de mercados, sendo por mix de produto ou por geografia de vendas, são diferenciais determinantes que apresentam maior resiliência em cenários adversos. Mesmo em meio a muitas notícias ruins, a companhia continua alinhada com seu plano estratégico de expansão e constante inovação, e nesse sentido, gostaríamos de compartilhar algumas novidades com vocês. Por favor, indo para o slide número 4. Nesse capítulo que nós intitulamos o Universo Fras-le, vamos abordar um pouco dos eventos que marcaram esse trimestre. A Fras-le reforça sua presença no mercado doméstico de reposição e amplia o portfólio de produtos com a aquisição da Nakata Automotiva. A operação, que foi divulgada ao mercado em 17 de dezembro de 2019, foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em 3 de julho de 2020 e pelos acionistas da companhia através da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 23 de julho de 2020. Com isso, estamos próximos agora de realizar o fechamento da operação, o qual deve ser compartilhado com vocês em breve. Além disso, nós gostaríamos de dividir com vocês algumas ações e premiações que tiveram destaque nesse trimestre. A primeira delas foi o lançamento do Auto Expert, que é um catálogo digital integrado que reúne os produtos das marcas Fras-le, Lonaflex, Controil e Fremax, com o objetivo principal de facilitar e agilizar a busca e a identificação dos produtos pelos distribuidores, varejistas, mecânicos e consumidores finais. Essa ferramenta possibilita também fazer a pesquisa por tipo de veículo, por produto ou montadora e apresenta todas as opções de peças disponíveis em cada uma das marcas citadas acima. E a segunda é que a Fras-le está entre as 10 mais inovadoras do Sul. A 16ª edição da pesquisa, realizada pela revista Amanhã, aponta as organizações que melhor respondem aos desafios da disrupção contínua em suas linhas de negócio. A Fras-le figura em 6ª posição geral e em primeira na categoria peças e acessórios. Convido a todos agora para o slide número 5. Dando foco nas ações de suporte aos efeitos da pandemia de Covid-19, desde que teve início, a Fras-le suporta como principal bandeira a preservação da saúde. Nesse sentido, a Fras-le vem adotando diversas medidas para proteger a saúde dos seus colaboradores e familiares, o que também é forma de assegurar a continuidade das operações. Gostaria de citar alguns exemplos, como a implementação do home office, da verificação de temperatura dos colaboradores nos acessos à empresa, postos de triagem nas unidades para atendimento de colaboradores e terceiros que apresentem sintomas ou queiram esclarecer dúvidas, disponibilização de álcool gel em todos os espaços da empresa, a obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências da empresa, o uso de pulverizadores para reforçar ainda mais os processos de higienização, rigorosa higiene de ambientes, incluindo o uso de lâmpadas ultravioleta em parte dos escritórios e outras premissas, a aplicação de testes rápidos nos funcionários, em todos os colaboradores, higienização e distanciamento em vestiários, nos meios de transporte, nos restaurantes, entre tantas outras atividades. É importante destacar que a Fras-le e suas unidades controladas estão seguindo os decretos das localidades onde a empresa está sediada. Inclusive, as unidades da Fras-le na China, primeiras a sofrer os impactos da pandemia, nos trouxe aprendizados importantes para enfrentar esse momento nas demais unidades pelo mundo. A companhia, ciente da sua responsabilidade com clientes e acionistas, prestou suporte nas adequações das demandas e pedidos, incluindo ajustes pontuais no relacionamento comercial e intensificou o monitoramento de liquidez e capital. Compreendendo também a importância em contribuir com a sociedade, a Fras-le também participou, em conjunto com as empresas Randon, de diversas iniciativas ao longo dos últimos meses, que não serão citadas aqui, mas algumas delas podem ser consultadas na página 4 do nosso release de resultados desse trimestre. Eu convido agora o Emerson para iniciar as apresentações dos resultados. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos que estão participando dessa audioconferência. Eu convido a todos para iniciarmos no slide de número 6. Conforme comentado pelo Sérgio, o segundo trimestre iniciou em meio a muitas incertezas, pois as medidas restritivas que iniciaram no final do mês de março vinham se intensificando e, por consequência, o mês de abril foi o mais afetado. Apesar disso, no mês de maio já observamos a retomada de alguns segmentos considerados essenciais e no mês de junho a demanda de nossa companhia atingiu níveis que focaram próximo à normalidade da operação anterior à pandemia.
Apesar dos volumes de vendas apresentarem retração, a variação cambial sobre as exportações e os efeitos de conversão das receitas das operações no exterior foram positivos. Além disso, contamos com efeitos não recorrentes que impactaram positivamente nosso resultado neste trimestre, mas que, quando segregados, os resultados também se mostram satisfatórios, considerando o atual momento da economia mundial e os efeitos na própria empresa. Quanto ao resultado líquido, além dos efeitos não recorrentes que impactaram o desempenho operacional e financeiro, é importante lembrar que as oscilações do câmbio também aumentaram o volume de despesas financeiras que a Fras-le possui. Vamos passar agora para o slide de número 7, onde eu vou explicar um pouco mais os efeitos da receita líquida. Em decorrência da desaceleração da economia mundial, a receita líquida consolidada no segundo trimestre apresentou uma queda de 17,3% quando a gente compara ela ao mesmo período do ano anterior. Já a receita líquida acumulada no primeiro semestre deste ano apresentou queda de 6%, quando comparado também ao primeiro semestre de 2019. A nossa maior concentração de receitas divide-se em 3 grandes linhas de produtos, sendo a primeira delas lonas de freio para veículos comerciais, que apresentou queda de volumes, porém não tão agressiva, pois a movimentação de veículos pesados de alguns setores da economia foi menos impactada pela pandemia. Podemos destacar aqui o agronegócio, que teve safra recorde, o que está tendo safra recorde, e o transporte de itens considerados essenciais como alimentos e medicamentos. Já as pastilhas de freio tiveram queda expressiva nos volumes no mês de abril, onde grande parte das oficinas paralisaram suas atividades. Porém, com a abertura gradativa da economia, as pessoas físicas voltaram a fazer suas manutenções em seus veículos e os varejistas retomaram a colocar pedidos, o que nos proporcionou atingir volumes considerados normais já no mês de junho. O destaque nos componentes de sistemas de freio foi nos produtos fabricados e comercializados pela controlada Fremax, que, em decorrência da incorporação à Fras-le e a troca do ERP, antecipou alguns embarques com precaução para manter seu compromisso com clientes e, por isso, apresentou volumes de receitas muito próximas ao do mesmo período anterior, apesar da pandemia. Além desses fatores, é importante destacar que a variação da taxa de câmbio compensa parcialmente a retração de volumes. Só para uma comparação, no segundo trimestre de 2019, a taxa média de câmbio foi de R$ 3,93 para cada dólar, contra a taxa de R$ 5,38 nesse segundo trimestre de 2020, o que reflete uma valorização do dólar de 37,2% nesse período. Convido agora vocês para irmos para o slide número 8. Nesse slide apresentamos a abertura da receita distribuída por mercado interno e externo, onde conseguimos observar com maior clareza a diversificação dos negócios da companhia e também perceber o equilíbrio na distribuição das receitas. No Brasil, a receita líquida somou 119,7 milhões no segundo trimestre de 2020, o que corresponde a uma redução de 27,6%, quando a gente compara com o segundo trimestre de 2019. Redução essa que está ligada à paralisação das operações no Brasil, devido às restrições adotadas no combate à pandemia de Covid-19. Já no período acumulado dos 6 primeiros meses, a queda é de 14,3%, quando comparamos também com o mesmo período do ano anterior. Neste trimestre, o mercado interno foi responsável por pouco mais de 40% da receita da empresa, o que normalmente gira em torno de 50%. Essa redução de representatividade acontece em decorrência de 2 fatores. O primeiro, a queda nas vendas, como já mencionei, e a segunda, a influência da valorização do dólar frente ao real, que resultou numa participação maior no mercado externo. No mercado externo, atingimos o equivalente a 160 milhões de receita líquida no segundo trimestre. E a influência do câmbio é o principal fator para atingir a queda de 7,7% nesse trimestre com relação ao mesmo período do ano anterior. É importante ressaltar que em volumes, que nós reportamos muito bem em nosso release, as quedas são um pouco maiores.
No acumulado dos 6 primeiros meses, a receita oriunda do mercado externo apresentou crescimento de 2,4% em comparação ao ano anterior, chegando a 336 milhões de reais. Mas, mais uma vez, eu reitero que nosso modelo de negócios blindado, com características amplamente diversificadas, tanto em mercados como em portfólio de produtos, nos permite maior estabilidade em cenários adversos. E, mesmo com volumes inferiores no ano anterior, o nível de receita atingido é bastante satisfatório. Podemos passar para o slide número 9. Vamos falar um pouquinho do nosso EBITDA e do resultado líquido. A companhia tomou diversas ações e se manteve atenta aos movimentos externos para assegurar que o resultado desse trimestre não fosse comprometido. Utilizamos os programas do governo de redução e suspensão de jornada, bem como acordos coletivos com os sindicatos locais, concedemos férias, tivemos redução significativa em despesas de viagens e estadias, feiras, eventos e manutenção em geral, fatores esses que ajudaram a minimizar os impactos da pandemia. Além disso, alinhado com um dos princípios que acompanha a trajetória da Fras-le nos seus mais de 75 anos, que é cuidar de pessoas, com atenção à saúde e à segurança, a companhia concedeu aos funcionários a opção de desvínculo voluntário. Ação essa que, obviamente, gerou custos na ordem de 3,6 milhões de reais. Além deste, tivemos outros eventos não recorrentes que impactaram o resultado. O maior deles foi o ganho do processo tributário relacionado à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, gerando um ganho de 25,1 milhões, sendo 16,1 milhões na nossa controlada Freios Controil e 9 milhões de reais na Jurid do Brasil, outra controlada, atualizados pela Selic. Esses valores foram registrados na demonstração do resultado, na rúbrica de outras receitas operacionais e resultados financeiros. Visando sempre aproveitar as sinergias que nossa estrutura operacional robusta nos oferece, a companhia também optou por realizar a transferência da produção de lonas para veículos pesados da fábrica localizada em Montevidéu, no Uruguai, a Fanacif, para a matriz localizada em Caxias do Sul, o que, por consequência, reduziu os fluxos de caixa futuros daquela operação, resultando num registro de impairment no valor de 2,7 milhões de reais e ainda custos com reestruturação local naquela unidade, que totalizou 1,8 milhões de reais. Nós também efetuamos a provisão para perdas de outros recebíveis no valor de 1,2 milhões da controlada Controil, de um processo bastante antigo. E, considerando esses efeitos, o EBITDA consolidado encerrou no segundo trimestre, somando 42 milhões, número que é igual ao mesmo período do ano anterior. Já a margem EBITDA obteve um crescimento de 2,6 pontos percentuais. Excluindo os efeitos não recorrentes, o EBITDA ajustado no segundo trimestre atinge um montante de 30,4 milhões e margem EBITDA de 10,8%, o qual está alinhada com as expectativas da companhia frente ao cenário que estamos vivenciando. A combinação de todos esses fatores, principalmente os ganhos de processos tributários e juros desses processos, resultou num lucro líquido contábil de 13,1 milhões no segundo trimestre. Já o EBITDA consolidado acumulado foi de 80 milhões, representando um aumento de 12,8% quando a gente compara com o primeiro semestre de 2019. Vamos agora para o slide de número 10. Como é de conhecimento dos senhores, recentemente passamos por um forte ciclo de expansões, principalmente nos anos de 2017 e 2018. Compramos negócios relacionados à distribuição e instalamos novos centros de distribuição. Além disso, expandimos nossos negócios fora do país. Isso ampliou a necessidade de capital de giro na empresa. E também, além disso, a valorização do dólar frente ao real cria conversões maiores no uso dos recursos, principalmente financiando clientes e estoques que estão localizados fora do país. Ao longo de 2019, focamos em trabalhos voltados para a redução dos níveis de capital de giro. E, ao final do exercício, os volumes retornaram a patamares que entendemos ser adequados para nossas necessidades. Porém, no entanto, a variação da taxa de câmbio tem influência direta nessas contas de capital de giro.
principalmente as operações fora do país. E por isso, apesar de todos os esforços que fizemos para manter o equilíbrio e aos níveis obtidos no final de 2019, a elevação das taxas de câmbio provocou um forte incremento no saldo das operações do exterior. Com isso, a necessidade de capital de giro encerrou o segundo trimestre em 400 milhões de reais, superior ao que nós tínhamos no fechamento do ano de 2019, que foi 323 milhões. Eu finalizo aqui os slides que tratam dos resultados. No nosso material que está disponível na internet tem informações complementares que vocês podem acessar. E convido agora também o Sérgio para retomar a apresentação e fazer uma avaliação sobre as expectativas que nós temos para o exercício corrente, o trimestre corrente. Sérgio, pode retornar. Obrigado, Emerson. Seguindo para o slide 11, onde, como o Emerson já indicou, nós faremos um breve resumo da nossa agenda para o trimestre corrente e o restante do ano. Nós entendemos que a demanda de produtos na área de reposição deve se manter aquecida, e mesmo, embora as medidas de isolamento e distanciamento social ganhem relaxamento em diversas localidades, o avanço de veículos em circulação deve continuar crescendo. E, ao menos por enquanto, as pessoas têm priorizado o uso de transporte individual, o que exige um nível maior de manutenção. É também importante reforçar que nossa cadeia de distribuição, representada por distribuidores independentes de excelência em diversas partes do mundo, suportou com muita tranquilidade os momentos mais complexos dessa crise, ganhando espaço, ganhando penetração, e, em consequência, reforçando a participação da Fras-le e controladas no mercado. Nós temos carteira de produtos em algumas linhas acima de 60 dias de produção, fato inédito na área de reposição. Nos Estados Unidos, que representa mais de 50% de nossas exportações, ainda que os volumes sejam menores, as quedas já se estabilizaram e, ao mínimo sinal de retomada, nós temos boas expectativas de termos um desempenho também crescente. Observamos o lockdown completo de algumas economias importantes na América do Sul, como a Colômbia e o Peru. Esses mercados, aos poucos, estão retornando e devemos observar os mesmos movimentos de expansão de demanda que aconteceram no Brasil, incluindo também a Argentina. Já na China, a demanda sofreu impactos em fevereiro, retomou muito rapidamente e as vendas atualmente estão acima dos planos que havíamos feito para o ano. Nós já abordamos antes, mas a aquisição da Nakata coloca a Fras-le entre os 3 maiores fornecedores do mercado de reposição no Brasil. E após as aprovações do CAD e de nossos acionistas, estamos preparando o closing da transação no trimestre corrente e inúmeras sinergias dessa aquisição começaram a ser avaliadas. Estamos muito felizes em concluir um ciclo de expansão vigoroso nos últimos anos e nada melhor que brindar isso com a maior aquisição da Fras-le no período. Teremos muitos importantes capítulos para explorar a partir dessa aquisição e vamos ter muita satisfação em dividir com todos nas próximas oportunidades que tivermos juntos em nossas comunicações oficiais. Também iniciamos no final do trimestre e concluímos no início desse terceiro trimestre a incorporação da Fremax na Fras-le, alinhada com a estratégia de otimização das estruturas societárias e de negócios da companhia. Com isso, pretende-se reduzir custos em áreas administrativas e com o cumprimento de obrigações acessórias, além de tornar a administração conjunta mais eficiente ao gerar aproveitamento de sinergias, o que resultará em benefícios de natureza patrimonial e financeira. Como consequência da incorporação, a Fras-le poderá amortizar fiscalmente o ágio relativo à aquisição pela Fras-le de sua participação na Fremax, no valor de aproximadamente 70 milhões de reais, que poderão aumentar ou reduzir conforme revisão que está em andamento pela Fras-le e seus assessores. Os benefícios advindos da amortização fiscal do ágio serão aproveitados por todos os acionistas da Fras-le. Por fim,
Eu repito o que já mencionei na divulgação dos resultados do primeiro trimestre desse ano. Temos um legado de 2019, impulsiona nossos resultados atuais, reforçados pelo câmbio que é muito favorável aos exportadores. Temos um perfil de negócios muito robusto e adequado, com diversificação de receitas, geografias e mix de produtos. Estamos avançando e manteremos nossa trajetória de crescimento. Nossa apresentação se encerra aqui. Na webcast vocês encontrarão disponíveis os slides apresentados, bem como material de apoio que aborda e demonstra com mais detalhes os indicadores financeiros e operacionais. Seguimos à disposição para esclarecimentos e eventuais dúvidas que tenham ficado. Eu quero agradecer a atenção dos senhores, abrir espaço para a nossa sessão de perguntas e respostas, na qual o Emerson, o Anderson Pontalti, nosso time de RI e eu estamos à disposição para responder. Muito obrigado e a operadora pode prosseguir. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Eu tenho uma pergunta que foi enviada para mim diretamente aqui de um investidor pessoa física. Ele pergunta o seguinte, ele comenta o seguinte, que é sabido que as condições de Covid-19 e as dificuldades relacionadas ao tema têm tido mais problemas aqui na região sul do país. E ele está perguntando como é que a gente está lidando com isso, como é que está a situação na cidade de Caxias do Sul, principalmente. Mas eu vou reforçar aqui também que a gente tem operação em São Leopoldo, em Joinville, que são também lugares importantes. E eu acho que talvez essa pergunta seja adequada para o Pontalti responder, ele está muito próximo às operações aqui, e Sérgio e eu a gente pode complementar. Bom dia a todos, obrigado Emerson. A situação de Caxias do Sul, os números de fato das transmissões elas têm aumentado nas últimas semanas, mas o índice de letalidade bastante controlado, as UTIs de Caxias do Sul bastante estáveis, com uma ocupação ao redor de 75% já há algumas semanas. A municipalidade, junto com as entidades industriais e de comércio, tem trabalhado junto para disponibilizar leitos conforme a necessidade da cidade venha acontecer. Mas refletindo diretamente aos nossos negócios, nós estamos com um ambiente muito controlado, com indicadores superiores ou melhores no quesito de desempenho de saúde com relação à cidade. Temos ações muito fortes de que todas as posições possíveis de trabalhar home office estão trabalhando home office e de maneira produtiva, garantindo que a gente reduza a densidade e aumente o distanciamento dentro das nossas plantas. Isso vale tanto para Joinville, onde temos a Fremax, para Controil em São Leopoldo e para Fras-le aqui em Caxias. O nosso ambiente está bastante seguro, as pessoas estão trabalhando e elogiando, dizendo que nós temos dentro das nossas empresas uma bolha de saúde quando comparado com a sociedade em geral. Eu acho que vale mencionar a referência de que temos testes, um banco de testes bastante importante, caso precisamos tomar alguma medida mais intensa, e temos a satisfação de dizer que já passado 4 meses de pandemia, não temos nenhuma transmissão interna dentro das nossas empresas. Então, estamos otimistas, mas muito alertas, sabendo da gravidade e da intensidade que essa doença pode mudar o curso aí nas próximas semanas. Sérgio, algum complemento? Acho que o Anderson cobriu muito bem. Nós temos uma outra pergunta que veio pelo nosso webcast também, do André Prats, e eu vou direcioná-la para ti, Sérgio. Acho que é importante dar a sua visão aqui dentro das condições que nós podemos falar da pergunta. A pergunta é a seguinte: vocês têm percebido uma recuperação mais sólida em julho no Brasil ou no exterior?
André, obrigado pela pergunta e a resposta é sim. Nós vimos separando um pouquinho na nossa indústria, na área de veículos pesados, nós temos visto uma movimentação, um crescimento muito forte, uma recuperação muito forte já no mês de junho, mas mais forte ainda no mês de julho, na linha de veículos pesados, tudo isso motivado pelo chamado agronegócio. Então, esse segmento da economia está a todo vapor, todos os empresários desse setor, com a desvalorização na moeda e a grande índice de exportação de grãos ou de proteína animal, esses empresários estão muito capitalizados e eles têm comprado muitos produtos novos. Então, o segmento de pesados desempenhando muito fortemente na área leve, em termos de produtos para a montadora, o desempenho, digamos, não é o mesmo, mas ele também mostrou já sinais de recuperação. E na reposição, conforme o Emerson já mencionou, nós tivemos, após o período de paralisação no mês de abril, nós tivemos aí uma forte recuperação aqui no Brasil e em outras geografias onde nós atuamos. Então, o nosso mês de julho, na realidade, foi muito bem, superando as nossas expectativas. Obrigado, Sérgio. Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Sérgio para suas últimas considerações. Obrigado, operadora. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos e de nos colocar à disposição para questionamentos posteriores. Por favor, caso necessário, entre em contato diretamente com a nossa área de RI para os devidos esclarecimentos. Muito obrigado e um ótimo dia a todos. Obrigada. A teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 da Fras-le está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.